This is our bonus meeting, and we're really happy to have you with us. Esse é o nosso encontro bônus e nós estamos muito felizes de ter vocês aqui com a gente. So, Douglas, tell me the news. Então, Douglas, conta pra gente as novidades. Esse é um encontro bônus que nós estamos tendo para compartilhar os nossos arras. This So is a this is bonus meeting that we this are is having a from. this is a bonus meeting, and the purpose of this meeting is for us to share the insights, to share the ahas we got during the complete Art of Changing and the Ancient Traditions. Então, o Carlos está dizendo para a gente que essa aula bônus é para a gente conversar sobre os insights, para a gente conversar sobre os arras, para a gente conversar sobre o que a gente conseguiu compreender e agregar de valor nessa nossa classe. For me, the probably the greatest ahas I had was when I realized why a specific number is the number of the depth. E para o Carlos, ele está dizendo que o que veio de lembrança, o que voltou de valor agregado para ele no decorrer dessa classe, é o que ele voltou a perceber, o valor do número, o valor específico do número do dia. In fact, is the number of the depth. Ah, não é o número do dia, é o número da profundidade. Foi esse o ahá que o Carlos teve. Because in the 5-day class, everybody, I think, received that handout, depth qualities of the Art of Changing. Porque quando a gente faz o seminário básico de 5 dias, né, a gente aprende lá no handout sobre as qualidades de cada profundidade. And you have this table where the columns are dedicated to each depth. E a gente tem ali, né, nesse handout, as colunas onde as qualidades estão especificadas. And the horizontal lines, we have the different qualities, like, the color of the depth, the taste of the depth, the season of the depth. E nas linhas horizontais, a gente tem as qualidades que não são tão faladas, né? Que a gente vai encontrar ali as cores, a gente vai encontrar os sabores, a gente encontra até as estações do ano nessas linhas horizontais desse handout. But there is one line mention the number of the depth. Mas tem uma linha dessas que menciona o número da profundidade. And we can read first depth, number 5, second depth, number 9. E a gente encontra ali, né? Primeira profundidade número 5, segunda profundidade número 9. Third depth, number 8, fourth depth, number 6. Terceira profundidade número 8, quarta profundidade número 6. Fifth depth, number 7, sixth depth, number 5. E aí a gente tem na quinta profundidade o número 7 e na sexta profundidade o número 3. And as a student, I ask all the teachers where those numbers came from. Nobody knew. They just said, "Oh, this came from 0." E como aluno, o Carlos perguntou várias vezes para vários instrutores de onde esses números vinham. E ele não conseguiu resposta. Todo mundo dizia: esses números vêm do giro, esses números vêm do ensinamento, mas ninguém definia claramente de onde eles estavam vindo. And every time I was in Scottsdale,
I was digging in Mary's notebooks, looking for an answer because nobody had an answer that makes sense for me. E no tempo que o Carlos teve no escritório de Scott Dales, né, pesquisando ali na biblioteca da Mary, ele resolveu e decidiu colocar o foco um pouco nisso, já que ninguém nunca tinha respondido isso para ele de verdade. And finally, in 2010, when I was in Singapore teaching a class, a student gave me a gift. E aí, finalmente, quando foi lá em 2010, ele estava dando uma classe em Singapura e um aluno deu um presente para ele. And it was a book about Chinese numerology. E esse presente foi um livro sobre numerologia chinesa. And there I could see the numbers are related to the 5 elements. E foi ali que eu consegui enxergar a relação, que os números estão relacionados aos 5 elementos. And so Jerome Wright just brought something that originally came from an ancient Chinese numerology. The numbers relates to the elements. E aí eu entendi que o Jiro Murai já trouxe um conhecimento antigo, então ele trouxe essa relação, né, antiga dos números para com os elementos. And it was a great aha because, I knew that Jerome Wright always presents something based in informations that are related to the ancient traditions. E para mim foi um ahá relembrar disso, porque eu sempre tive certeza que o Jiro Murai tinha um estudo muito bem embasado, muito bem formado. E eu sabia que se esses números estavam ali, tinha um motivo maior de ser. And the ancient tradition that is very present in the entire Far East, I'm talking about China, Korea, Japan, is based in the 5 elements. E essas tradições antigas, quando a gente fala, né, elas estão muito ancoradas com esse povo um pouco mais ancestral. A gente vai estar falando aí de China, Coreia, Japão, e a gente sabia que o Giro trazia essa bagagem de informação em tudo que ele passava para a gente. And what about you, Douglas? E quanto a você, Douglas, qual foi o seu ahá nessa classe? O que me deixou com assim o peito mais livre, o que me deixou respirando melhor, foi um comentário que eu já citei para vocês antes, que a Rosemary Myers compartilhou com a gente. So E for me, Douglas is saying that what's really touched him, that something that release the center of the chest area, like it becomes lighter, was a comment made by Rosemary who? Myers, Oh, a comment made by Rosemary. when she reminds us and that we need to exhale, we need to inhale, we need to get in our place before start. Estou falando em inglês, né? Well, great. Sorry Okay, about okay, this. I translate Portuguese, no problem. And then before we do a self-help, before we start with a client, before we do anything, we need to get ready first. We need to stop, look, and listen. And then we probably receive a message from Mary or a message from Giro. Then we can start. Então, o Douglas está dizendo que o que tocou ele foi o comentário da Rosemary, que dizia que
Antes de tudo, a gente tem que exalar, a gente precisa inalar, soltar tudo. E isso antes de começar qualquer trabalho da arte de Jinchen. E no momento que a gente descarrega, solta, libera, a gente está pronto para fazer uma conexão com a mensagem, quer seja ela de Diro, da Mary. O que tu acha, Douglas, de a conexão universal, né, que está sempre presente, rodeando a gente? That's perfect, Carlos. We are talking about being ground, main central, being there, being at the moment. Então, a gente está falando em uma coisa tão bem simples, é estar centrados. Estar não só centrados na linha do central principal, mas também centrados no agora, no momento em que nós estamos vivendo. And this makes me remind that we are living in a busy world. And for God, we are blessed. Thank you so much. But the timing is moving really, really fast. So Então, sometimes we just do it. And we need to be, not to do. então Douglas está dizendo que a gente tem que se dar conta, quer dizer, não precisa, a gente constantemente está se dando conta que a gente está num mundo muito acelerado, onde as coisas estão constantemente acontecendo e essa necessidade de centramento, que mais, Douglas, que eu perdi? I'm thinking that we are speaking too much. I think that we need to give Ah, a chance for our friends to start talking with us. ok, nós estamos falando demais e esse encontro é para ouvir, para o Douglas e eu, mais ouvir do que falar. Então, gente, don't be shy. Share your thoughts, share your insights. What our meetings help you to perceive. So Então, we have Colleen. Carlos está perguntando para a gente poder compartilhar. Agora é hora da gente compartilhar o que esses nossos encontros trazem aí de retorno para vocês. Coline, por favor. Thank you. Carlos, can you explain more about how the facilitator numbers are related to the Chinese numerology? A Coline trouxe aí uma pergunta, aí ela aproveitou o testemunho do Carlos. E ela está perguntando se ele pode explicar para a gente um pouco melhor como que ele entendeu essa relação dos números, né, com os elementos, com essa tradição ancestral. So in the Chinese tradition, the first element to manifest was water. Agora o And water is number one. Carlos está explicando para a gente que nas tradições antigas, né, o primeiro elemento a se manifestar é o elemento água, 1. The second was fire, number 2. O segundo é fogo, número 2. And the marriage between water and fire generates number 3, wood element. E aí o casamento da água e do fogo. Esse casamento gera o elemento madeira. Then we have number 4, metal. A gente vai ter o número 4, metal. And finally, the key piece. All the 4 together generate the 5th element, earth. E a união, então, desse elemento chave,
que a gente está falando do quinto elemento, é o elemento terra. So first depth, number 5. Então, primeira profundidade 5. So now we need to put everything united. So number 1 from water plus the center 5 generates number 6, that is water again. But this is the number Jiro decided to relate to water. Not the number 1, but number 6 that includes the 5 of the center. E aí o Carlos está explicando para a gente como que o Jiro formulou essa numeração dos elementos, né? Então ele pegou o 1 e fez a soma com o elemento total e completo, que seria o 5 terra. Então ele fez o número 6 para relacionar novamente com o ciclo, completando o ciclo e voltando a ser o número da água. So number 2, fire, connected to the center 5, generates the 7, that is fire, but the number Jiro decides to relate to the 5th depth. E aí a gente vai ter aí falando de número 2. Número 2 é fogo. Fogo a gente está falando de quinta profundidade, mas se a gente relacionar o 2 com a soma do 5, que é o completo da Terra, a gente vai ter quinta profundidade com um número de referência 7. So 3, the number of wood, plus the center 5 generates 8, the number of the 3rd depth. Número da terceira profundidade, a gente está falando de um 3, ligado e conectado com 5, que é madeira, para dar um número total. Número da terceira profundidade é 8. 4 is the number of water element, adds to the center 5, generates 9, the number, 4 is the number of the metal element. And we add 5 the center, and you have 9, the number of the second depth. Aí agora a gente vai estar falando do número da segunda profundidade, a gente está falando do elemento metal. Se a gente conectar o 4, que é o número da segunda profundidade, com o elemento metal, com o elemento madeira, desculpa, que é total e completo, a gente vai ter o número 9 para a segunda profundidade metal. So here's the basic relationship between the 5 elements, the 5 manifested depths, and the sequence from 5 to 9. E aqui a gente tem, então, a relação numérica de 5 a 9, quando a gente fala das 5 profundidades relacionadas aos 5 elementos. O Carlos trouxe essa conexão entre eles. Obrigado, Colleen. Agora parece que a gente tem a nossa amiga Violaine. Violaine, please. Thank you, Colleen. Hi guys. I really appreciated the class about Japan and the story of Joe Murai. Eu gostei muito daquela classe onde você falou do Japão e de Jiro Murai. And the reason for that is, first of all, in my opinion, we hear that story not often enough. E eu gostaria de dizer que eu acho que a gente não escutou essa história o suficiente. And I think the story is important because it makes us understand, and it stresses the point that the art was revealed by feeling, and it was a divine revelation, and you can divine is whatever you want, that's not the point. Então, o que a gente precisava lembrar, eu ver que essa mensagem da arte, ela foi apresentada como uma percepção, uma revelação
que emanou diretamente do divino. Because I think it should remind us that it's like the methods of correction, you know. First, Jiro Morai felt, and then he tried to understand. Então, é como a explicação dos métodos de correção. Primeiro sentir, primeiro John Morais sentiu. Depois ele se dedicou a entender. But the real answers Jiro found were revealed through meditation, the real answers. Então, e as respostas reais, verdadeiras, que Jiro Morais obteve foi através da meditação. Meditation, dreaming, and feeling in his own body. Então, meditação, o sonhar e a cura do próprio corpo. So, for me, the message that I will keep and that confirms my perception. Então, can you repeat? The message I keep from that, and this message confirms my perception. Então, essa mensagem eu percebi, recebi, e é o que guia a minha percepção. We can spend hours reading books and making lots of studies, but I'm convinced that the real answers will come practicing the art, staying with the flows, staying with the energy centers, and I think this is the way that the art can reveal itself to us. Então, nós podemos gastar horas e horas lendo livros, mas a arte a gente vai aprender praticando, sentindo, conectando com os centros de energia pessoal. That's it. Basically is, according Mary's word, stop, look, and listen. Yes, and I think... Oh, sorry. Look inside and listen. Yes, and I think it's... we are so attached to understand and to study and to that sometimes we forget that the real answers come practicing and meditating and stop thinking. Então, eu falei que a Mary já escreveu, né, que o segredo é parar, olhar para dentro e escutar. E Helene concordou que essa é a chave para a gente realmente compreender, baseada no praticar e no efeito, no reflexo do que a gente medita. And Elaine, you know, the word meditation came from Latin and means to dictate, to say to myself, me, myself. Dictation is to say to myself. So, but you need to be in silence to listen our inner voice. Yes. Então, eu falei que a palavra meditar vem do latim meditar, quer dizer, ditar a mim mesmo, falar para mim mesmo. Mas para isso a gente precisa do silêncio para escutar a nossa voz interior. Yeah, because I think Jiro looked for explanations for what he felt, but first he felt. He wasn't looking for the solution in the book. He had already the solution, but he tried to find some explanation in books to translate what he felt, but he didn't find Jinshin in books, and he didn't find the energy locks in the books. And so I think that's what's very dear to me. And I thank you very much for this specific class, because I think it was
it's important for each of us to remind us of that feel first. Então, realmente importante para ela é essa entendimento que Djirmurai, ele não, porque ela era necessário, então esse sentir a gente obtém através desse silêncio, onde a gente pode olhar para dentro. Além Eu não consigo ver mais mãos, Carlos. Então a gente pode lembrar os nossos amigos que se eles não quiserem compartilhar aí nada da classe, a gente pode aproveitar esse momento também para tirar alguma dúvida se alguém tiver. Mariam just wrote that she agreed with Violaine. Marcia is sharing with us that Satomi has a question. Satomi, por favor, aperta a barra de espaço para abrir seu microfone ou clica no microfoninho vermelho para liberar sua voz. Pode falar alguma coisa para ver se a gente está te ouvindo. Agora. Oi, fechou de novo. E Aí, agora? abriu. Sim, perfeito. Na verdade, a minha pergunta não é minha. Eu tenho, acho que o Carlos até conhece essa pessoa, um rapaz que pratica a Jiu-Jitsu há muitos anos. Então, ele perdeu, num acidente, essa parte do dedo indicador esquerdo. Isso tem algum significado para a prática dele? Ele está muito preocupado com isso, porque não tem essa parte aqui do dedo mais. Então, ele tem certa dificuldade em atender essa... desculpe. Satomi is sharing with us that her question is not from her, it's from a friend. And he is a Jinshin Jutsu practitioner, but he lost in an accident the end point of the finger. A parte final do dedo, Satomi? Isso, até a unha, até a unha. Então, he lost the end point of his finger, and he's a little bit upset about practicing and do self-help and help others with the art just by the fact that he does not have this ending point of the finger anymore. Carlos, please. So, if you don't have part of the finger or part of the hand, it's not something that will affect our work as practitioner. Carlos está lembrando a gente que se a gente não tem alguma parte do nosso corpo, alguma parte do nosso dedo, alguma parte da nossa mão, isso não vai afetar o nosso trabalho como praticante e artista da arte. Because the energy is flowing in the left hand from the wrist in direction of the fingers in the palm side, and from the fingers in direction of the wrist in the back. E o Carlos está explicando para a gente que a energia vai vir subindo pela frente da nossa mão, subindo do pulso pela palma, e depois ela volta descendo pelas costas da nossa mão. On the right hand, it's the opposite. The energy move in the direction of the tip of the fingers from the back, and from the fingers in the direction of the wrist in the palm side. E é o inverso quando a gente fala da mão direita. A energia vem subindo do pulso pelas costas da mão direita, ascendendo, e volta descendendo pela palma, pela frente da nossa mão.
but it will not, the engine will not reduce its power potential if we have one missing finger or part of the hand. The engine is still moving in both directions, in both hands, even we are missing part of the hands. E o Carlos está lembrando a gente que a energia tem o seu movimento único. E ela vai continuar se movendo. O movimento energético é universal. Então, ele vai estar se movimentando nas nossas mãos, indiferente a faltar alguma parte do nosso corpo ou da nossa mão. And when you're giving session to another person, if this person don't have part of the hand or don't have the hand, even in this situation, we can activate the circulation. E quando você estiver aplicando uma sessão em você mesmo ou em outra pessoa, como um praticante, né, da arte, a energia vai estar em movimento e você vai ser o cabo de carregar que vai dar o pulso, o impulso para aquele movimento da energia voltar a movimentar-se harmoniosamente. And there's more than one solution when you have this situation. E tem mais do que um caso, mais do que uma solução para quando você tiver uma situação desse tipo. So if the client don't have the right hand, no problem. Se o cliente não tiver a mão direita, não tem problema. Because the right thumb is connected to the left little toe. So instead to hold the right thumb, you can hold the opposite little toe, the left little toe, and it will work the same way. Se não tiver essa mão, a gente vai lembrar que o polegar ele está diretamente, proporcionalmente ligado, no meu caso aqui, o polegar direito, ao meu dedinho do pé esquerdo. A gente está falando de dedos de mão e pés opostos. Essa é a relação. Aí eu posso ir lá e segurar o dedinho do pé esquerdo, sem problema algum. Obrigada. Obrigada. De nada, Satomi. Looks like Carlos just frozen for a bit. And Marcia is remind me that Linda Claire just raised her hand. Linda, please spacebar and open your microphone. Not I'm yet. here. I'm here. Yes. Okay. I had to hit a couple times. Oh, Just great. Just a comment there. When I first started taking some self-help classes with longtime practitioner Blythe Fair, she was stressing that the energetic field is always there. With who, please? Blythe Fair. She studied, her mother was one of Mary's first students. Ok. A Linda está falando que quando ela começou a estudar e a praticar, ela recebia sessões com uma outra senhora também chamada Linda, que era uma das alunas da Mary quando a Mary começou. E ela falava muito sobre esse campo energético. Please, Linda. Yeah. Okay, yeah. Blythe had a client come, and he did not want to take off his shoes that he was wearing. So she says, okay, and she proceeds to do the session. E aí teve um cliente que ela recebeu, e aí ela estava atendendo esse cliente, só que ele não quis tirar os sapatos. Ela achou estranho, mas falou, tudo bem, vamos continuar a sessão e você pode ficar com os seus sapatos. So he was a client for quite some time until he finally told her his foot had been amputated, which is why he didn't take the shoes off. But she felt the energy there anyway, and the treatment was effective. E depois de algum tempo ele se tornou um cliente fixo, ele retornou várias vezes, até que um dia ele tomou coragem e confessou e falou, eu não tiro meus sapatos porque meus pés foram amputados, eu não tenho os pés. Mas aí ela falou, não tem problema, porque ainda assim a energia passa e flui
como se os seus pés ainda existissem. Então a gente pode tratar desse campo energético, porque ainda flui energia através dos seus pés. Thank you. And Violaine, I love what you said. I totally agree. Muito obrigado, e ela gostou muito do que a Violaine disse, ela concorda totalmente com a Violaine. Thank you, Linda. Carlos is back now. Someone else want to share how? Someone has a question? Eu estou perguntando aqui para os nossos amigos se alguém mais quer compartilhar alguma experiência, se teve algum ahá. Esse é o momento de nós sermos o artista. I'm just reminding that this is the time that we can be the artist. We have a message from Becca. This is helpful as, oh, sorry. I need to open up again. This is helpful as I have always wondering if not having appendix means I should flows directly on myself. I should Thank do you, flows Becca. differently on myself. Yes? Explain Yeah. to us, please. Well, I mean, I know quite a few of us probably don't have our appendix, but I just wondered if that makes a difference in the energy flow, and I should maybe just do something a little differently to make up for it. Becca está falando para gente que ela conseguiu perceber isso sim. Pelo fato dela não ter mais um apêndice, ela tinha uma dúvida, mas ela sente perfeitamente a energia fluir e passar como se tudo estivesse normal e ela tivesse ele ali no lugarzinho dele. Flui naturalmente para ela. You are totally right, Becca. In the level of pure energy, our body is complete. Nothing is missing. Even when the physical expression has had a need to make, for example, surgery to remove the appendix or remove the gallbladder, in the level of pure energy, the organ is still there. E o Carlos está concordando aqui com a Becca totalmente. Quando a gente fala de pura energia, de campo energético, a energia existe naturalmente, como ela foi criada originalmente. Eu vou aproveitar e pegar o comentário da Stephanie Tankin também, onde a Stephanie fala, né, para a gente que o projeto energético ele acontece universalmente, energeticamente, independente de qualquer parte que falte no nosso corpo. I'm also sharing the comment from Stephanie, and she said that we have this energetic project in our life, the pure energy that Carlos just said, even if we are missing some part of our body, is still energy working on. And my friends, it's very important to remind all of us, not you, but I'm including myself, the art of Genshin is something alive. O Carlos está lembrando a gente não pode esquecer que ele próprio se lembra disso assim rotineiramente. Quando a gente fala da arte do Genshin, a gente está falando de situações de movimentos de energia. É sobre isso que a gente está falando. And the information was not complete when Jiro passed to another dimension. You know, if Jiro was with us for 10 more years, more who have to learn and to discuss and to practice relate to the art. E o Carlos também lembra, né, que infelizmente a gente perdeu o Jiro Murai, ele está num outro nível energético, mas se ele tivesse vivo, vamos supor que Jiro ficasse vivo conosco por mais 10 anos. Imagina o quanto mais de conteúdo, o quanto mais de informação e aprendizado a gente não ia ter. And, you know, Mary gave her contribution too. And so this is a proof that the art is alive, and we are here to continue this job, to preserve the art
alive, not frozen in time. E a Mary também teve uma contribuição aí maravilhosa com tudo que ela fez e deixou aí para a gente estudar. Mas a vida não para, a energia não para. E nós, como praticantes da arte, a gente tem que entender que esse movimento precisa continuar através de nós. E o aprendizado e o conhecimento também vai crescer e aumentar. Let me share with you a story. Carlos vai compartilhar com a gente uma história agora. A friend of mine that begins to study art of Jinshin with me in 1994. Um amigo dele começou a estudar arte junto com ele, eles começaram juntos em 1999. And during the first class, she told me, I had to remove my ovaries a few years ago. If I knew the art at that time, probably it would not be necessary. E aí o Carlos está falando que essa amiga dele, bem ali depois do começo da jornada deles na arte, ela teve que fazer uma operação e retirar os ovários. Hoje, o Carlos sabe que se ele tivesse o conhecimento que ele tem hoje, na época onde ela teve que passar pela cirurgia de retirada dos ovários, talvez nem fosse necessário que ela retirasse os ovários dela. And she told me at the end of the first 5-day class, now I know that in the level of pure energy, my ovary is still there. So I will work to remanifest my ovaries back. E aí, conforme ela foi aprendendo, isso foi um comentário que ela fez depois do final de um seminário básico de 5 dias. Ela falou, agora que eu aprendi, que eu sei tudo isso, eu vou trabalhar em mim mesma para que eu consiga fazer um processo de regeneração, para que eu me sinta tão saudável quanto ou como se eu ainda tivesse os meus ovários. In 2001, she showed me a new echography she did, and she told me, they're back. My ovaries are back. E, como a gente sempre fala aqui, o resultado aparece. Em 2001, ela foi fazer um novo exame e fez uma ecografia. E apareceu na ecografia os ovários dela. E ela foi toda feliz compartilhar com o Carlos. Falou, Carlos, olha aqui no meu exame, os meus ovários estão de volta. So, my friends, we have more to learn about the art. And I know, and she was an example, I know that one day we'll learn how to regenerate parts of the body we had to remove, like appendix, like ovary, like a limb, because the blueprint is there, the energy that builds the tissue was there, so we just need to learn how to activate it again. E o Carlos tem certeza que se a gente continuar no nosso estudo, se a gente continuar focado, praticando e estudando, vai chegar um momento que a gente vai saber como, cada um no seu próprio caso, é lógico, mas a gente vai compreender que a prática da arte do Jinshin vai estar ali disponível para a gente trabalhar e regenerar algo que a gente tenha perdido por algum motivo, seja por uma cirurgia ou pelo que fosse necessário. Nós vamos conseguir regenerar um ovário, regenerar apêndice, a parte que estiver faltando no nosso corpo e na nossa vida. So I'm working on it. And I don't know yet how to regenerate part of the body, but one thing I know. Eu ainda não sei como é que eu faço para regenerar uma parte do corpo, além de praticar, tá? Mas uma coisa eu tenho certeza. Our mind established the limits, the boundaries. So if my mind believe that it's impossible to regenerate
a part of the body, my mind is sending a message. Stop trying, you'll never will regenerate this part. In the moment we change our mind and open the possibility, and we begin to believe that everything is possible, we have the beginning of the process of regeneration. E o Carlos está lembrando, né, explicando para gente que uma coisa que acontece muito, né, na nossa vida, nas nossas maneiras de pensar, é que a nossa mente é um grande ser limitador. E ela fica mandando mensagens: você não vai conseguir, isso não vai regenerar, não é assim que funciona. A gente tem que parar. A gente não pode deixar esses pensamentos equivocados guiarem as nossas atitudes. Nós precisamos trabalhar como cabo de recarregar, regenerando a energia harmônica para que a gente consiga regenerar também a parte do corpo que a gente deseja e não deixar pensamentos influenciarem no nosso trabalho. Nicolette. Carlos agora está chamando a Nicolette para compartilhar com a gente. Good morning. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Yeah. Good evening. I just wanted to add a comment to your story. Thank you for that story, Carlos. Eu só quero anexar alguma coisa na história que o Carlos acabou de falar. Muito obrigado, Carlos, pela história. Eu só vou comentar algo a mais. Please, Nicolette. I've got a good friend with sarcoidosis, and his kidney doctor had determined that both his kidneys were operating at 25%. Então ela tem um amigo. Sorry, what the name of the project? Sarcoidosis. Sarcoidoses. É uma situação nos rins onde ele tem uma dificuldade renal muito grande. Os rins estão só funcionando 25% nesse momento. He's a very conservative farmer kind of man, and we did quite a lot of work together. Ele é uma pessoa bem conservadora, né? E aí eles começaram a trabalhar bastante em cima dessa questão. His kidney specialist had given him 5 years to live. So we worked together, and I also taught him quite a bit of self-help, which he used really consistently. E o médico dele, né, deu mais 5 anos para ele. Diz que tem mais 5 anos, mas ela vem trabalhando constantemente com ele. E aonde ela tem visto maior resultado é no autoaplicação. Ele é muito constante na autoaplicação dele. So he completely changed his diet and a whole lot of other things as well. But at the 5-year point, they redid scans on his kidneys, only to find that one of his kidneys was now operating at 75%. E o que ela tem para dizer para a gente? Another healthy and happy staff. What a Nicolette está falando para a gente, o que ela está dizendo, desculpa, é que ele sempre manteve uma dieta regrada, ele foi muito fiel ali ao autocuidado na autoaplicação, e ele retornou agora para fazer novos exames, depois de 5 anos, ele voltou para confirmar os exames com o médico dele, e o médico dele não acreditou. Um dos rins dele já está com 75% de efetividade de funcionamento. So it's now been 13 years since that original diagnosis that he had. And although I wouldn't say he's without, health projects, he's healthy, happy, and growing considerably older. And that's it. Ela está falando que agora ele voltou, né? Isso já vem acontecendo há 30 anos, mas o médico não soube o que dizer.
O médico disse que agora ele está saudável e feliz e pode viver uma vida muito boa. Do you mind if I'm greedy and share an aha as well? E ela quer saber se a gente pode deixar ela compartilhar um ahá. Of course you can. Okay. Well, my aha, I really appreciated the sessions that you were speaking of with the tarot and also with astrology. Ela realmente gostou muito das classes que a gente teve, onde a gente falou ali um pouco de numerologia, mas principalmente astrologia relacionada com o tarô. I started learning both of them in my early 20s. I had Uranus conjunct 4 of my personal planets at the time. E ela estudou um pouco sobre isso, né, no passado, na época dos 20 anos de idade, e ela tem uma conjuntura com Uranus, né, no ascendente dela. So these are languages that are very very innate within me. I've kind of used them for a long time, and some of the information you shared filled in some really good gaps. E ela sempre estudou bastante, né, sobre essa relação com astrologias, mas durante as classes, o ahá que ela teve é que muito do que foi dito e explicado na classe preencheu várias lacunas que ela tinha, que ela nunca tinha conseguido explicação para aquilo, ela encontrou nas classes com a gente. Particularly you were speaking about the Fool being numero 0. And one of the things that I've often struggled with is how the Fool is a fool, you know, doing foolish things, but also he operates at a different level of transformation as well. E uma coisa que ficou bem clara para ela, particularmente no caso dela, é a percepção que ela tinha anteriormente. Quando a gente falava ali do bobo, do fool, né, da carta 0, que simplesmente era alguém perdido, ela entendeu que não é bem isso. É um novo caminho começando. And the Fool is really androgynous. But what the message I got was the link between the world and the Fool. And the bridge, and how that bridge between the beginning and the end of the tarot, and I was perceiving it as the depths. E uma coisa que ficou clara e que isso esclareceu a jornada inteira, né? É onde tinha essa relação. A gente está falando da relação que para ela veio ao contrário, ela foi do mundo até, né, o tolo da carta 0, mas a ponte que existe entre uma e outra, que é a jornada que a gente faz aí no conhecimento. But how it operates as a spiral, and that was a picture that I got when you were talking about it, and then that was really clear. That clarified a lot of things. E aí ela tinha várias dúvidas, mas essa jornada onde ela dá toda essa revirada, essa viravolta ali, ela conseguiu entender como é que ela faz de um processo para cegar os outros. I don't fully understand it. I'm still thinking about it. But yeah, that was a really good food for thought, and pulled a whole lot of pieces of stuff together. So thank you for that, Carlos. Aí ela tá me lembrando, eu ainda não entendi toda a jornada, não, mas eu tô bem nutrida, eu recebi aí informação o suficiente para mim ir trilhando minha própria jornada de agora em diante. Thank you, Nicolette. Nicolette, there's much more to say about the tarot. Oh, good. And Marcy is just saying, Nicolette, that Carlos is very well when he talk about astrology. Nicolette, I promise I will surprise you with something about the tarot that very few people can identify. A Márcia está me lembrando aqui, o Carlos está falando que tem muito mais coisa que ele pode ensinar para que a gente se identifique.
Mas eu vou aproveitar que o Carlos está falando e que a Márcia está falando, e eu vou pedir para o Carlos ou para a Márcia contar a história de como o Carlos mudou o signo da Márcia. I'm just saying that as Carlos is speaking and Márcia is also speaking with us, I'm asking both to just share one situation when Carlos just changed Márcia's sign. Please? Márcia? I'm a very powerful. I'm very powerful. I can change the sign of a person. Márcia pediu para você compartilhar essa história, Carlos. Divirta-se. Have fun. Thank you. So I didn't change Marcia's sign. Então vamos lá, pessoal. Eu não mudei o signo da Márcia, não. I don't have this power. Eu não tenho esse poder ainda. But many years ago, Marcia invited me to present a class about the art of Jinchen astrology in Rio. Há muitos anos atrás, a Márcia me convidou para fazer uma classe da arte do Jinxin e astrologias no Rio de Janeiro. And for all the classes, I offer for the students their chart, personal chart. E quando são classes de astrologia, eu ofereço para os alunos da classe o mapa astral deles, né? And so when we began the class, Marcia came during the break. He told, the chart is wrong. I'm not Capricorn. I'm Sagittarius. E aí chegou no intervalo, a Márcia foi falar com ele. Carlos, você me deu um mapa errado. Eu não sou Capricórnio, eu sou Sagitário. So just in case, I open my computer. I have the app that calculates the chart, and I put all the data, that info again, and the result was correct. E aí o Carlos falou, tá tudo bem, né? Pode acontecer. Ele foi lá, abriu o computador, falou, vou refazer para fazer o mapa novamente. Só que ele digitou todos os dados e não, o mapa que ele fez estava correto. The thing is, Marcia was born in the day Sagittarius changed to Capricorn. E o que acontece? A Márcia nasceu exatamente no dia da mudança de Sagitário para Capricórnio. If she was born less than 1 hour before, for sure her idea was correct. She was Sagittarius, but because of the time of the day, she was born exactly few minutes after the sun enters in the Capricorn sign. E aí o Carlos está dizendo que foi uma diferença de horas ali, muito pequena. Com certeza, se a Márcia tivesse nascido 1 hora antes, ela seria Sagitário. Mas, na realidade, o horário que ela nasceu já era Capricórnio. Então, Márcia agora se tornou uma capricorniana. So can you imagine, my friends, whole life, she believed she was Sagittarius. Can you imagine the identity crisis? Because, you are trying to fit in the qualities of the Sagittarius, but it's not working well. Então, vocês imaginem só, uma pessoa que viveu aí uma boa parte da sua vida achando que era Sagitário e não compreendia um monte de coisas, ela não entendia os porquês. Aos 42 anos, eu descobri que eu era capricorniana. E eu perdi realmente a identidade, eu perdi todos os meus documentos. For 42 years, she believed she was Sagittarius. So when she received that information, she suffered a profound identity crisis, like she was lost all the documents. E eu morava com 3 sagitarianos dentro de casa e eu me achava um cavalo muito diferente. And she used to live with 3 other Sagittarius, and she was feeling like a black sheep in the Sagittarius world. Obrigado, Carlos. It was fun now.
Isso é engraçado agora, né? Na época foi dramático, né? Mas, ok. Agora tem a Patrícia. Patrícia? Okay, back to what we were talking about before with the missing limbs and people that have had organs removed. With missing limbs, if you really quiet your mind, you can feel the energy where the missing limb was. And with the, I have a couple clients that have had their intestines removed, large intestine because of Crohn's, or when there's been mastectomies. If you do the flows that correspond with those, it really, I find that it really helps the side effects that they have. Então, Patrícia está nos contando que sobre a questão da falta de uma parte do corpo, falta de um membro, aplicando a arte, é impressionante como tanto o praticante quanto quem recebe sente a energia fluindo através da área faltante. You're right, Patricia. Many clients with this kind of situation, they confirm, they describe, the feeling when the energy is flowing through the area that physically is not there anymore. So it's just to confirm that information that in the level of pure energy, our body is always complete, whole. Patrícia mencionou que as pessoas que têm falta de um membro, recebendo a sessão, ela sente a energia fluindo por ali. E é uma confirmação que o corpo energético sempre se mantém completo. Obrigado. Agora a gente tem a Kumi. Kumi, please. Space bar and open your microphone. Obrigado. De nada. So I'm Kumi. Good to see you, Carlos, and good to see everybody. Thank you so much. I have a question about sinus. What do you recommend for extreme case of sinus? I'm actually scheduled for surgery in end of August. I tried, close the stomach, kidney, 2021, 22, bladder, of course, main central every day, and 5, 6, 7, 8. What do you recommend? I'm hoping not to, to cure before surgery because I'll have a CT next month. A Kumi está perguntando para o Carlos o que ele tem para sugerir para ela, né? Ela tem uma questão grave aí de sinusite, ela já fez 21, 22, já fez 5, 6, 7, 8, mas ela vai passar por uma cirurgia e ela quer saber o que o Carlos sugere para ela agora. So, my friend, the flows you mentioned are great, but I perceive that they are more focused in the level of effect. In what? In the level of effect. Effect. Mm-hmm. If you want to work in the level of cause, yes, certainly. My suggestion is the 9 flow. The what flow? 9. 9 flow. 9. End of all, beginning of new. To translate, Douglas? O Carlos está falando que, nesse momento agora, ela estava muito focada no efeito com os fluxos que ela estava usando. Eles são bons, mas estão focados no efeito. Se ela quiser trabalhar a causa, ele indicou para ela o fluxo do 9, porque esse vai ajudar ela com a causa do que está acontecendo. Yes, you're right. End of cycle, beginning of new cycle.
E É. aí eles estão compartilhando que o 9 é o final de um ciclo e o começo de um novo ciclo. You know, this area of our face Yeah. is totally related to cycles. You know, the cycle of our breath, because we exhale, inhale, exhale, inhale. Yes. So we yeah. are constantly lining. Ah. Mm. Mm-hmm. Okay. So E 9 plus. Mm-hmm. o Carlos lembra a gente que essa parte do nosso rosto está diretamente relacionada com ciclos. E um dos ciclos mais importantes é o ciclo da respiração, onde a gente inspira e expira. So if you want a suggestion, Yes, please. work in the level of cause and effect together. Okay. Cause and effect together. The 9s and all those book 2. Select one flow, just one flow. It can be stomach, it can be kidney, you know, flows that circulate in this area. And work with 9 too. E o Carlos está sugerindo para a Kumi, então, que ela trabalhe, sim, causa e efeito, trabalhe os dois juntos. Mas que ele acha mais interessante, ela escolheu um fluxo também. Ele sugeriu estômago e rins, que passam por essa região também, ali em paralelo, juntos com o fluxo do 9, para trabalhar causa e efeito. Okay. Good. And so that would be thumb. And also that would be ring finger, right? Thumb, Right. finger, and the middle finger for the 9. For the 9 is the thumb. 9 is the thumb? Oh, yeah. Yes. Okay. The facilitator for 9 is the thumb. Yeah. But in the Or- level of Or liver, you can hold the 19s. 19. Okay. All right. 19. Thank you so much. And I wanted to share that for the Charlie horse, you know, for cramps, this really works. Holding below the nose, it really works. And another thing is for tremors, holding the 15s, the left 15 and opposite 8 works also. So that's what I wanted to share. Thank you so very much. Obrigado, mucho. De nada, tudo de bom. A Kumi também compartilhou com a gente que ela usou para tremores, né? Ela usou bastante o 15 esquerdo com o 8 oposto e funcionou muito bem para ela. Então, ela queria compartilhar conosco também. Muito obrigado. Thank you so much, Kumi. Agora nós vamos para Ivana. Ivana, por favor, desmuta o seu microfone e compartilha com a gente. Boa tarde, queridos. Muito obrigada por estar aqui, gratidão imensa por estar aqui. Carlos mencionou uma situação aí, você, né, começou com a questão do mapa, e eu tenho uma coisa para colocar sobre isso, mas eu queria contar uma coisa que aconteceu esta semana, que são inúmeros casos com o Jixinji. Ivana is saying that I start talking about this, and then she wants to go on talking about this. We are talking about astrology. But before that, something pretty strange happens to her this week. Please, Ivana. Então, a primeira coisa é que essa semana, terça-feira, minha filha fez o exame positivo para N1H1. E ela, de um dia para o outro, ficou muito ruim, mesmo. E eu nem dei muita atenção, porque a princípio mais um resfriadinho e tal, e ela é adulta, ela sabe se cuidar, né? Mas, enfim, foi e positivo. This week, her daughter, she just went to the doctor. It was on Tuesday. And then she just found out that gets positive for N1H1.
She knows that her daughters take care of herself. She's a pretty organized lady, but she just did positive. Ivana, por Lembrando favor. que a gripe N1H1 é a gripe suína, né? E em 2019 ela estava aí em alta e tal, e agora está voltando. Bem, quando foi na quinta-feira, quem caiu fui eu, com os mesmos sintomas. So reminded that this flu comes from the past and is bringing and returning. But on Tuesday, her daughter gets positive. What happened on Thursday? Ivana also gets ill. Bem, à noite eu estava bem mole, digamos assim, né? Com a minha energia muito baixa. Não dei bola, porque achei que era do dia, o cansaço, não percebi. E tinha uma aula, um curso e deixei. Adormeci e nem me lembrei de nada, queria dormir. Quando foi na madrugada, So it was by night when she just found out that she was pretty slowly, not feeling so well, but she has a class, she needs to be there. So she did the class, by then she gets tired and follow sleep, but in the middle of the night, conta pra gente o que aconteceu no meio da noite, Ivana. aí, nossa, eu parecia um caminhão que tinha me atropelado, né? Mas eu falei, mas agora eu vou fazer o sentido. E fiz o que eu conseguia fazer. Nada. De manhã, eu comecei a fazer os mudras em mim com intenção a minha filha. Isso foi na sexta-feira. Then, what happens in the middle of the night? She looks like hit by a truck. She was bad, but she knew what she needs to do. She starts doing art Jinshin, and then she gets in the morning, still practice, but she just changed. She started to using and practice the mudras. And when she was practicing the mudras, she just was thinking in her health and in her daughter's health also. E eu fiz questão de praticar só os mudras. Melhorei muito, mas a minha filha, mãe, vai no ambulatório, vai fazer o exame. Eu falei, não precisa, eu melhorei, mas eu fui. And she just get better. She just get better doing the mudras. But when both get better, her daughter just insists, Mother, please go to the doctor, make an exam, see what's happened. She wasn't thinking that she needed to do it. But as she was just asked to, she went in there. Fui, passei 2 horas no ambulatório, e o ambulatório que eu vou tem assim, cadeiras, né, de recosto e tal. Fiquei ali aguardando o exame de sangue também, não só o mapeamento. E eu fui me arrastando para lá. Eu estava melhor, mas ainda quem pegou o N1H1 sabe o que é. Eu nunca tinha pego. Fiquei lá. E enquanto eu fiquei ali, eu fiquei fazendo a aplicação do Jinshin. So she went in the hospital to make the exam. She was there something like 2 hours, more or less, but it was a very comfortable chair. What she thought, I'm going to start doing some practice. And then she gets this chance and make a blood exam also. So she started to doing art Jinshin in the hospital. Aí eu retornei, né? Esse prazo me chamaram, eu retornei ao médico. Eu estava com uma tosse horrível. Então, foi feito radiografia, foi feito exame de sangue e o mapeamento, né, das questões respiratórias mais críticas hoje. Não deu nada. Nada. E eu saí de lá tranquila e ainda passei no supermercado.
fiz compra e voltei para casa. Eu ainda So, estou com resquíciozinho, mas, sabe assim, uma tossinha leve, uma coisa. Gente, não tem palavras. Não tem palavras, é arte, é vivência, é prática. so when she was in the hospital, she was calling back, but she had that bad coughing and something strange. She did a radiography and nothing happens, nothing appears. So in a few hours, she just felt better. So better that she went to the market to buy some stuff. So that's just the point. We need to do practice because this is an innate art and works. She's just confirming that it will and works for her. So she's saying, and she's giving her testimony. Obrigado, Ivana. Não, eu que tenho que agradecer, né? Mas eu vou contar um caso agora com o Carlos. I'm Quando saying eu thank you fiz- to Ivana, and now she's moving to a case that he has something happens with Carlos. Ele não deve lembrar disso, não, mas eu me lembro. E no curso dele, né? Quando eu fiz o curso dele aqui mesmo em Maringá, Carlos could not remember that. He probably Isso. will not remember, but he did a class in the Curitiba? em Maringá, Paraná. Maringá. He did a class in Maringá, Brazil. E aí era para praticar o intestino delgado. Fazer a prática do intestino delgado e mais um outro curso que eu não me lembro. Aí a minha amiga, colega, parceira de organização do curso e tal, que o Carlos sabe quem é, virou para ele e falou assim: não, a Ivana sabe tudo do intestino delgado. Eu sou virginiana. Fiquei bem caladinha, porque eu sabia nada, né? Não sabia nada. She's saying that her friend was organizing the class with hers, and Carlos knows her friend. She just come in the middle and say, Carlos, look, Ivana knows everything about large intestine. She's a Virgo. She knows everything. And she was quiet because she didn't know nothing. Bom, aí o Carlos disse assim, falando, né, era terminando, finalizando a explicação do intestino delgado, do virgem, né, do signo de virgem, não do signo, mas no caso, a questão astrológica, né, disse assim, o virginiano é aquele que, numa floresta, mais ou menos assim, exatamente, eu não sei se foram essas palavras, mas foi mais ou menos assim, o virginiano, numa floresta, ele vê ou a árvore ou vê a floresta. He's saying that when Carlos was getting closer to the end, he just given information saying about large intestine, Virgo. When you are Virgo and you saw a forest, you can see the trees or the forest. Jungle. She did not know if this is the exactly and right mentions, but Aí eu falei, opa, com o tempo eu comecei a me observar melhor, e eu tinha uma tendência realmente polarizada para a muito analítica, crítica muitas vezes, detalhista demais, perfeccionista. E aquilo nunca aquele recado, né? Foi para mim, nunca me saiu da minha cabeça. E conforme eu fui estudando, eu falei, opa, deixa eu afofar essa terra, deixa eu deixá-la quentinha, deixa eu airar essa terra, deixa eu aguar essa terra. E with time, she just find out that she was very, very analytic. She was very giving attention to details. And then she remembered Carlos' message. And then she said, oh,
let me give a chance. Let me work on this earth. Let me put some water in here and see what happens. Please, Ivana. E aí fui estudando, fui trabalhando comigo mesma, com as informações do jiu-jitsu e fui introduzindo, equilibrando os outros elementos em mim. É claro que a minha base, né? Minha base é a terra, mas eu agradeço imensamente, Carlos, você por esse dia, porque a partir daí eu comecei a olhar para isso, e isso fazem o quê? Mais de 20 anos, né? A partir daí eu fui olhar, eu comecei a olhar, me dedicar a esse trabalho, e aí eu fui me compreendendo, claro, e me aceitando, também aceitando a minha natureza, né? Incorporando a característica, mas não de maneira polarizada, né? De um lado apenas. Gratidão, Carlos, gratidão. She's saying that with time, she was studying, in time she was practicing, with time she was working and making herself more understandable. Why? She did saw in her life many changes. Of course, her bases are Virgo, and Virgo are Earth, and she knows that, but she needs to thank Carlos. Carlos, thank you so much, because since that message, she's getting an even better person each time that she remembers that. So thank you so much, Carlos. Thank E ela you. agradece o Carlos por isso. Carlos, parece que a gente tem um convite para fazer para os nossos amigos também, né? Parece que sim. Yes, we have an invitation for all of you, my friends. O Carlos está falando que tem um convite para fazer para todos vocês. A gente tem uma novidade, sempre algo novo acontecendo. Please, Carlos. Before to the invitation, people are asking about this conversation. The replay will be available? Yes, will be. We'll be sending later on to them. Great. Nós estamos falando que vamos mandar a gravação para vocês depois, tá? Não precisem se preocupar. And so we are so excited with this class, the ancient traditions. And we realized, let's confess, I was really surprised with the feedback you were receiving for all of you. O Carlos está falando que a gente fez essa classe, ficou muito feliz. Foi muito bom e prazeroso fazer essa classe, mas o retorno que nós tivemos de vocês foi fantástico. Obrigado. I was surprised because the way you gave us feedback, the way you engage in our presentation, and so reviewing my notes, I realized that we have much more to share. E aí o Carlos estava olhando, né, em tudo que ele tem, no material que ele construiu e as coisas que estão prontas para essa classe, e como o feedback foi tão maravilhoso e todo mundo pediu mais, ele tem mais material e a gente quer convidar vocês. So the example is, about the topic we discussed today, the tarot. The tarot is something really amazing. E aí vamos falar de tarô, né? Tarô agora, nessa nova visão do que a gente está olhando, tarô é maravilhoso. Because like the art, the tarot includes everything. Includes numerology, astrology, Kabbalah. E o tarô é uma arte como a arte do Jinshin. Eles são muito similares, porque no tarô a gente vai encontrar numerologia, astrologia, até a Kabbalah está relacionada com o tarô. And if you dive in this universe of the tarot, we will unveil a profound connection with each one of the personal energy centers.
Se a gente mergulhar e se aprofundar no estudo do tarô, imagino que a gente não vai encontrar. A gente vai ver as conexões com os centros energéticos pessoais. And you see each card is an intelligence, is a consciousness, and they are constantly interact with each other. E a gente vai ver que cada carta é uma inteligência, cada carta é um número, cada carta é uma consciência. E existe uma relação direta com a arte do Jinxing. So, you know, each deck of tarot represents an entire being, and each card is a specific elements in this body. E em cada baralho de tarô, né, ele é um conteúdo completo, mas na completude a gente tem a unidade. Então, em cada carta também é uma parte da completude. The other thing I would like to share with you is my understanding about the relationship between the art of Jinxing and numerology. E uma outra coisa que ele também gostaria de passar para vocês e deixar mais claro é o entendimento que ele tem da relação direta da arte do Jinxing com a numerologia. So everybody talk about Pythagorean numerology, the Vedic numerology, the Chinese numerology, but I really believe we have the art of Jinxing numerology, completely different from all the others, but inclusive with all the others. A gente ouve muito se falar hoje em dia, né? Hoje em dia tem a numerologia pitagoriana, numerologia védica, numerologia disso, numerologia daquilo, mas o que o Carlos quer compartilhar com a gente é algo diferente. É a numerologia da arte do Jinxing. So really excited to share with you my findings. They are very practical. It's not only philosophical, but something that can apply in our practice, in our sessions. E o que ele acha interessante, e ia ser muito bom que todo mundo também soubesse, é o como a gente consegue colocar isso na prática. Como a gente coloca a numerologia da arte do Jinxing numa sessão, quando a gente estiver atendendo, ou no autoaplicação, quando a gente estiver fazendo. What else, Douglas? What else? I have one thing even better. I have a better invitation than that one. Eu estou falando aqui, amigos, que eu tenho um convite ainda melhor do que esse. On July 27th, we will have another free event. Eu estou falando que no dia 27 de julho, na mesma hora, a gente vai ter um outro evento gratuito. And this event we will call Carlos Connections, when Carlos is going to bring a topic and we will talk about that. So put in your schedule, 27th of July, we have Carlos Connection. Eu estou falando que no dia 27 de julho, nós vamos ter um Carlos Connection. É um encontro com o Carlos, onde ele vai compartilhar um tema específico com a gente e a gente vai poder conversar mais gratuitamente, tá bom? E esse convite vai ser enviado por e-mail. E assim que eles receberem, eles fazerem a gentileza de confirmar o recebimento para que o link de acesso não caia no spam. A Márcia está falando que alguns colegas não receberam o e-mail porque ele está caindo no spam. A internet está num novo momento, então, sempre que você receber uma mensagem, se você puder responder com OK ou checar na sua caixa de spam, vai ficar mais fácil de confirmar que vocês estão recebendo nossas mensagens. I'm saying that Marcia just remind me that some friends did not receive our invitations. So please check your trash box, please check your spam. Why? Because we are in a new moment online and some emails are not getting through. So please do check or send us a response, a OK in response, then we'll be sure that you are receiving our messages, okay? Carlos Connection, what will be that? Carlos, fala pra gente, o que vai ser esse Carlos Connections?
Well, it's simply a conversation like we're having here. It's not a formal class, it's not a formal speech, but it's a conversation between friends. It's a moment we can share ideas. I'll bring a topic for our next for this Carlos Connection, but this will be just an element to spark brainstorm or a conversation. We count with the participation and with all of you like we're having today. I just heard her, Marcia in my back. She's saying that you are being so modest. Eu estou falando aqui que eu ouvi a Márcia falar aqui atrás da gente na equipe no estúdio, eu ouvi a Márcia dizendo que o Carlos está muito modesto. Yes, this will be a meeting like this one. Sim, vai ser um encontro como esse aqui. Mas esse aqui, a gente está falando dos nossos arras da classe, das nossas vitórias. Yes, it will be a meeting like this, but in this meeting we are talking about Asian tradition and the relations between our arras in our class. In this next one, Carlos will bring a topic, and he will come with something else. He wants us to ask him about that topic. So will be a place to talk about. Então, eu estou falando que vai ser uma classe onde o Carlos vai vir com um tema. Ele vai estar esperando alguma coisa da gente. Ele vai querer que a gente cutuque ali para ver o que ele tem para dizer. Vai ser um lugar para a gente conversar entre nós. Então, vai ser uma boa conversa e uma boa maneira da gente continuar praticando e aumentando o nosso conhecimento. It will be a good reason for us to do practice and we increase our learning and practice. So thank you so much, Carlos. Estou agradecendo, Carlos, por toda essa oportunidade, and thank you too, my friends. It's a pleasure to be with you. Quero agradecer a todos vocês também, porque é um prazer muito grande para a gente estar com vocês. Thank you so much. Muito obrigado. Thank you, my friends, for being with us. And be prepared. We have a lot of surprise for our next meeting. Então, muito obrigado a todos, mas olha, fiquem preparados. O Carlos está falando que tem muita surpresa aí por vir. Shall we go to gallery view? Que tal a gente ir para a galeria? Dá tchau, todo mundo junto. Patrícia fazer contato com a gente. Tá. Mas just remind me that Patrícia Paton, we miss you. We want to talk to you. Can you please see my email? Thank you, dear. Obrigado a todo mundo. Thank you all. Thank you so much. See you